for participar. Então, olha só, vamos lá ver, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Eu acho que esta é a penúltima aula. Deixa eu pegar aqui o contrato, né? Que eu chamei assim. Que aí eu mostrei para vocês, vou compartilhar com vocês, para vocês verem. Então, só um pouquinho. Acho que agora vai. Olha. Esse aqui é o que eu apresentei no início do nosso semestre, né? Olha só. A gente, ó, tá bem aqui, ó. A gente tá bem aqui, né? No dia... Ah, não, olha... Você sabe que eu achava que hoje a gente ia ver 2 sessões? Então, porque aí na aula que vem... Tá, então eu juntei. Eu deixei para hoje só essa primeira sessão. Aí no dia 12 a gente vai ver artigo científico e paper, porque são assuntos muito... Tem um barulho aqui. Assuntos muito parecidos, né? E então eu achei melhor deixar eles 2 juntos, tá? Aí na última, nós temos ainda mais 2 aulas, né? 3 com a de hoje, ó. 1, 2 e 3. No dia 26, a gente não tem aula, porque é uma semana de provas DI, né? Que é aquelas online, né? Que é só no disciplina interativa. Estava tentando lembrar da sigla. E aí vocês sempre têm, né? Não tem uns estudos dirigidos, assim? São as disciplinas DI de vocês. Acho que tem até mais, né? Além de estudo dirigido, deve ter umas que são só online. Essas que são só online são as que a gente chama de DI, disciplina DI. Fiquem atentos, tá? Para vocês não perderem essas datas. E vou ser sincero para vocês, aproveitem, porque está sendo tudo só online. Porque no semestre que vem, 2022/1, a gente vai voltar para o presencial. E se tudo, né, permanecer nessa tendência que a gente está indo, né, de a pandemia se reduzindo, infecção também, mortes também, e aí 2022/1, então a gente vai ter muita coisa presencial se tudo continuar assim. E aí vai ser correria, né, deslocamento de novo, chegar tarde em casa, né? Esse é o ônus, né, do É a presencial. dinâmica, né, professor? Exatamente. Enfim, né? Professor, você não acha assim muito cedo, assim, já voltar logo no primeiro semestre? Pois é, eu acho, né? Assim, tá diminuindo, mas a gente sabe que tá lento, né? É, eu concordo Mas com você. dá pra sentir, né? E aí, por isso que eu disse, né, que dependendo de como vai continuar essa tendência, né, dos Uhum. acontecimentos, a gente vai voltar. Porque, assim, como a gente já está se aproximando do final do semestre, já tá sendo feito o planejamento para o próximo, né? Então, assim, já está rolando, assim, muita coisa presencial já voltou, né? Algumas aulas práticas, o pessoal da área da saúde já voltou, assim, praticamente 100%. E aí está se planejando, aí começam assim, já a ter né, já se ouve falar do retorno presencial, né? Por isso que eu já estou até trazendo para vocês também, já para irem se programando. Eu acho que outros professores também já disseram, né? E aí a gente vai ter aquela dinâmica, né, do deslocamento, que dá um certo trabalho, né? Eu, por exemplo, ó, eu moro em Campinas, se eu vou continuar em Sumaré, né, vou ter que ir até a unidade de Sumaré e tal, é um chãozinho para chegar na unidade. Enfim, mas é o que vai acontecer, né? E aí espero que esteja tudo bem, né, até lá, porque É isso. a gente nunca sabe, né? A gente só deseja, né? O melhor. Então, vamos lá? Então, olha, então é isso aí, né? Já tá aqui, né? Ó, dia 3 tem prova online também, a nossa prova, né? E aí sempre eu dou aquela dica, né, para vocês,
de que as questões, a prova, né, que eu elaboro, ela sempre é retirada das questões do próprio AVA, né? Eu já deixo até registrado na aula, na gravação. Então, quando vocês forem fazer aquela atividade diagnóstica, atividade de aprendizagem e a avaliação da unidade, eu sugiro que vocês guardem essas questões, tá? Assim, faça print, ou então copia e cola num Word da vida, sabe? Aí vocês montam um banco de questões. E aí fica, esse banco de questões, ele fica sendo a revisão de vocês, tá? Não tem segredo, eu só retiro de lá, do livro, às vezes, tá? Às vezes eu retiro do próprio livro também, mas são questões que vocês também têm acesso, tá? Então, dê uma olhadinha. Por exemplo, a B2 eu não faço cumulativa, tá? Tem professor que faz, né? Então, até então a gente tem essa liberdade. Então, eu só faço a B2 com a unidade 3 e a unidade 4. Então, são questões relacionadas a essas duas unidades, tá bom? Então, já está dada a dica da prova. Deixa só eu descompartilhar aqui. E aí a gente vai para a nossa aula, então, tá bom? Então, aqui estão os slides. E eu vou compartilhar com vocês. A turma de vocês é muito fofa, porque é uma turma que participa, é uma turma quietinha, assim. Bom que na sexta-feira não tem coisa melhor. É um assunto que eu gosto muito, com uma turma muito boa. E é isso aí. Que bom que aí a gente encerra a semana assim com chave de ouro. Não que eu não gosto das demais, também gosto, mas assim, tenho um carinho aqui. Vamos lá. Bem, vamos falar da unidade 4, falando sobre normas e padronização, né, científica. A gente vai falar um pouquinho de ABNT, um pouquinho do que é uma citação, o que é uma citação direta, uma indireta. Vamos falar um pouquinho de referências bibliográficas. Então, vai ser bem legal, porque é um assunto um pouco mais técnico, mas que vocês precisam conhecer e ter acesso às documentações. Inclusive, eu baixei as normas atualizadas. Eu vou disponibilizar para vocês no AVA e também no grupo de WhatsApp, tá? Como eu sempre tenho feito. E guardem essas normas, tá? Porque vocês vão precisar muito delas ao longo do curso, mas também, principalmente no TCC. Quando vocês forem fazer o TCC 1, que vai ser um projeto, quando vocês forem fazer o TCC 2, que vai ser a monografia, e aí vocês vão ter as normas atualizadas, porque eu sempre vou lá no GetWeb, na biblioteca virtual da nossa instituição, né, que a nossa instituição contratou, né, que são empresas parceiras, né, que produzem essas plataformas de e-books e outros materiais acadêmicos, e aí eles vendem esse serviço. A nossa instituição tem esse contrato, e aí a gente tem que aproveitar. Eu sempre estou indo lá, baixando um monte de norma, que a BNT não é uma empresa pública, né? É uma empresa privada, então ela vende as normas. Então, bora lá. Então, olha só, falando nela, né? A BNT, né? Então a gente vai trazer aí um pouco do que é a BNT, né? Dá para a gente saber, vocês já devem saber, né? Muitos professores falam, né? Vocês já tiveram contato, possivelmente, para elaborar trabalhos de algumas normas. A BNT é uma empresa privada que foi criada no ano de 1940. Eu fui descobrir isso agora já para elaborar essas aulas da unidade 4. Então, já tem um certo tempo aí na estrada, né? Mais de 60 anos, né? Mais de 60 anos. E é uma empresa privada, tá? Então, não é... Eu já, muito tempo atrás, né? Um certo tempo atrás, eu confundi. Achava que a BNT era alguma instituição pública e não é, tá? É uma empresa que produz normatizações em diversas áreas, não só para a elaboração de trabalho científico, mas, por exemplo, nas engenharias, ela também produz um monte de normas, né? Na engenharia civil, na arquitetura, na parte de avaliação de imóveis. Eu lembro que eu produzi um material para Croton,
para pós-graduação da Kroton era justamente para avaliação de imóveis por métodos estatísticos. O pessoal da engenharia civil tem uns especialistas em avaliação de imóveis que fazem uso de alguns modelos estatísticos, e eles usam muitas normas da ABNT para isso também, dentre outras, né? Assim, estou falando disso porque é aqui eu tive mais contato, né? Mas existe uma série absurda, gigante de normas, né? Bem, só para a gente deixar aqui registrado, né? Eu vou ler esse trecho que está aqui. Tá? As normas mais adotadas nos trabalhos apresentados no Brasil, então é uma empresa brasileira, né? São estabelecidas por ela, né? A ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas ela não é obrigatória, vocês sabiam disso? Ela não é obrigatória. Há um consenso, assim, de que muitas, ou a grande maioria das instituições adotam o que ela cria como norma. Algumas adotam 100%, do jeito que ela publica. Outras instituições, em número menor, assim, eu não tenho uma quantidade, assim, mas é possível, assim, é uma percepção minha, adotam parcialmente e criam suas regras internas. Tá? É possível também. Eu já vi, se eu não me engano, uma instituição de Santa Catarina, que eu acho que andei consultando, assim uma das últimas que eu lembro. E eu lembro que ela tinha na biblioteca online dela um manual de normas técnicas para elaboração de trabalho científico. E aí eu percebi, ao consultar esse manual, que tinham algumas coisas diferentes da ABNT. E não está errado. Não está errado, porque as instituições elas não são obrigadas a seguir a ABNT. Poderia não seguir de forma alguma, criar suas próprias regras internas, hein? E tá tudo certo. Tá tudo certo. O que pode trazer assim de impacto, de certa forma negativo, é que para publicar trabalho científico, muitas revistas científicas, editoras, elas fazem uso das normas da ABNT. E aí vamos imaginar uma situação assim: uma instituição que não segue de forma alguma as normas da ABNT, e aí internamente se produz algum trabalho acadêmico, então vai se elaborar o produto, né? Ou seja, vai ser um arquivo digital, né? Um arquivo PDF, Word, um editor de texto. E aí esse trabalho todo é elaborado diferente das normas técnicas da ABNT. E aí esse trabalho, o grupo ali que produziu, porque vejam bem, né? Trabalho científico é como qualquer trabalho que a gente faz, né? Seja no nosso emprego, né? Na nossa ocupação laboral, seja no nosso curso de formação, onde estamos nesse momento, ou o trabalho doméstico que seja, né? No nosso lar. Tudo dá muito trabalho. E imagina um trabalho científico que é elaborado e ele não é divulgado. Né? Imagina uma instituição, um hospital, uma escola de saúde, uma faculdade e tal, que seja, tem todo um trabalho com uma pesquisa e aí fez o seu produto, que, né, em geral é um relatório técnico com resultados, né, é um artigo, é um manual, que seja, ou qualquer outro produto, e aí vai engavetar para ninguém conhecer, de forma alguma. Geralmente não sempre, quem faz pesquisa científica quer divulgar a sua pesquisa. E aí é justamente aí que poderia talvez entrar o impasse, né?
de uma instituição que não segue de forma alguma a ABNT com esses locais de publicação, né? Uma editora, uma revista científica, um portal da internet, né? Que seja. E, em geral, esses lugares, eles também têm regras para publicar trabalhos. E muitos, mas muitos mesmos, seguem as normas da ABNT. Então, vamos supor, eu fiz o meu TCC, vamos supor, né, de graduação, e aí eu quero transformar a minha monografia eu quero publicar a minha monografia. E aí, em geral, quando isso ocorre, a gente tem que converter a monografia para artigo. E aí, vamos supor, eu quero publicar na revista da Anhanguera. Vocês sabiam que a Anhanguera tem uma revista, e é muito boa? Uma revista que de várias áreas, tem a área da saúde, a área da gestão, a área das engenharias. Eu acho até assim que a nossa instituição divulga pouco isso, precisava divulgar mais, porque é muito legal. Inclusive, muitos alunos já publicaram as suas monografias, os seus TCCs nessas revistas, e são trabalhos bons. E aí, vamos supor, o trabalho não está dentro das normas, imagina o retrabalho que se vai ter para se formatar todo o produto, né, o relatório, no formato que a revista exige, porque senão ela não vai aceitar para publicar o meu trabalho. Tem isso, tem um impasse, né? Então, é sempre bom a gente... muitas pesquisas são elaboradas nas instituições, também se pensando onde se vai publicar. E aí, alguma revista científica, uma editora. E aí, nessa etapa do projeto, né, que é o planejamento, até já se faz alguma investigação para saber quais são as regras. Porque, obviamente, sabendo se a regra de onde a gente quer propor a publicação, vai se já moldando os resultados para ela. Certo? Então, ó, como eu tenho dito, os documentos, as normas, né, produzidas pela ABNT não são documentos públicos. Então, eles são vendidos e são caríssimos. Certo? Alguns, como a nossa instituição, ela tem esse contrato com a biblioteca virtual, onde um dos parceiros é a GEDweb, que é uma empresa também parceira lá da ABNT. Nós temos vínculos com a instituição, né, a Anhanguera, a gente tem acesso a várias normas de forma gratuita. Gratuita sim, né? A gente tá no pacote, né? Tá no pacote. E aí eu também, como docente, tenho esse acesso, vou lá, já baixei, transformei em PDF, várias assim, aí eu sempre divulgo também, é bem legal. A gente tem que aproveitar isso. Como eu disse, elas são facultativas porque existem outras normas também, tá? Ela não é a única, ela é a única nacional, tá? É a única, assim, totalmente brasileira. Mas tem essas duas aqui, ó, por exemplo, né? Que são outras muito conhecidas, são a APA, ela é norte-americana, é a Associação Americana de Psicologia. A Vancouver, se eu não me engano, ela é canadense, tá? Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, ela é uma normatização canadense. Tá aqui o site, só um exemplo para vocês verem, tem aqui, ó, até aumentar aqui para vocês verem aqui, ó, www.abnt.org.br, vocês podem... isso aqui foi um print da minha tela, tá? Tem algumas coisas minhas aqui, né? E aí vocês vão ver mais ou menos essa carinha. Essa imagem aqui, ela já é um pouquinho velha, talvez eu não atualizei, né? Precisava ter atualizado. Talvez não esteja mais com esse banner aqui. Então, vamos começar a falar, né? Falamos da ABNT, né? Das normas que ela produz e tal. Vamos falar um pouquinho de citação, né? O que é uma citação?
é um recurso muito usado na elaboração de trabalhos científicos, tá? Então, para desenvolver um texto científico, seja ele para um projeto, seja ele para um TCC, para um livro, para um artigo ou qualquer outro documento oficial, a gente pode, né? Obviamente, a gente sempre vai em busca de referências, né, relacionado com aquilo que a gente está desejando investigar, e aí é daí que vão surgir as citações dessas referências, tá? A BNT tem uma norma, está aqui já o número, a NBR 10.520, e é uma norma de 2002. Eu tive consultando e ela é uma norma ainda vigente, tá? Então ela está valendo, apesar de ela já ser um pouquinho velha, né? Porque geralmente essas normas elas se atualizam muito rápido. Então, isso é uma forma de diálogo, tá? Com outros autores, porque vejam bem, mesmo quando o assunto é inédito, sempre tem algum ponto de interseção do que se pesquisa com outras pesquisas da mesma área, né? Área da saúde, área da gestão, área da psicologia, né? A área das engenharias e coisas do tipo, né? Das exatas. Na construção, né, do texto, do produto, né, resultante de uma pesquisa, o pesquisador, vamos entender aqui o pesquisador como sendo uma pessoa, um ente ou um grupo, né, ou uma instituição. Ele vai inserir ideias, conceitos, que serão produção de outros, né? Por quê? Porque a gente está fazendo um diálogo, a gente está conversando. Eu vou mostrar exemplos, tá? Para não ficar muito abstrato. E que são fundamentais, ou seja, para conversar com aquilo que a gente está desenvolvendo. Né? Seria uma forma de chancelar ou com a gente reforçar aquilo que a gente está trazendo, né, como resultado, ou mesmo para refutar, porque isso também é pesquisa. Muitas vezes a gente tem uma perspectiva, ou um olhar, ou até mesmo uma opinião com embasamento, óbvio, diferente de outros autores. Né? Então, a gente precisa trazer a divergência para que a gente encontre por que elas estão ocorrendo, né? E dialogar nesse ambiente diverso. Isso também é ciência, tá? E isso é feito por meio de citação. Citar, né? Então, o que é citar? Citar de citação, né? É mencionar no texto da sua autoria, informações que são oriundas de outras fontes bibliográficas. Tá? Então, essas fontes são fontes bibliográficas. O que é uma fonte bibliográfica? É um livro, é um artigo, é um manual, é uma página de internet confiável. Oi, pode falar. Sim, a lei também pode citar, né? Sim, documentos oficiais, né? Citar alguma lei, eu não sei como pôr também. Citar lei, você disse que não. Não sei muito. É possível, não, mas isso está tudo nas normas, sabia? Por exemplo, essa NBR, ela mostra como que você vai citar uma lei, uma regra oficial, qualquer coisa oficial, um manual de algum ministério, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, né, que agora ele voltou a existir, coisas desse tipo. Então, tem nessa própria norma aqui, ela mostra como que você cita documentos oficiais federais, estaduais. Então, ela é bem ampla, assim, sabe? Ela é bem abrangente. Então, essas normas, na realidade, a gente não tem que decorar, né? Porque é muita coisa. Né? Então, a gente mostra que elas existem, então elas devem ser consultadas. Porque existe, assim, de citação não existem tantas, existem direta, indireta, longa, direta, curta, direta, longa, indireta, e o APUD. Então, são 4. Citações só existem 4. Mas aí, referência, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, existe, assim, milhões de formatos. Milhões. E aí, haja neurônio, né, para a gente decorar.
Então, essas coisas não devem ser decoradas, a gente não aconselha. A gente aconselha que, por isso que é importante a gente democratizar o acesso, né, a elas, às normas, porque sempre quando a gente precisar escrever oficialmente alguma referência, vamos supor, eu tenho um livro, nós vamos falar do nosso livro texto, da disciplina de metodologia científica. Ele é um livro escrito por 2 autoras. Beleza. Então, aí eu quero referenciar ele porque eu citei algum trecho do livro em algum trabalho que eu fiz. Por exemplo, toda referência que é citada, ela tem que ir para as referências também. E aí, aí a pergunta que vem, né, em seguida, e aí, como que eu referencio, como que eu crio a referência, de acordo com a ABNT, para essa situação? Um livro com 2 autores. Aí eu vou na norma, na NBR, e tá lá. Pode acreditar, você vai encontrar lá como citar um livro com 2 autores. Tá bonitinho lá. Tem parte que é negrito, outra não sei o quê, tem que colocar ano da publicação, tem que colocar a edição, se for da segunda em diante, tem que colocar o nome da editora, a cidade da editora, coisa. Tem tudo isso. Eu sei, é porque a gente, no fim das contas, acaba decorando, né? Muitas coisas. Mas eu não sei tudo, não tenho tudo decorado, não dá. Mas, assim, os que a gente vai usando mais frequentemente, a gente acaba meio que decorando. Mas é assim, é usar a norma. Mesmo que às vezes bate uma insegurança, né? Às vezes, 2 livros, desculpa, 2 autores, eu sei, mas eu estou na dúvida. Consulta a norma, para não errar. Assim, citar é mencionar no texto, né, da sua autoria, informações advindas de outras fontes, aí como eu disse, fontes bibliográficas, para que garanta os direitos autorais de quem a gente está citando, né? Porém, comunicando via texto escrito que essa ideia, né, esse trecho que a gente traz para o nosso trabalho, ou mesmo uma ideia que seja explicitada com as minhas ou as suas palavras, mas que não seja uma ideia originária minha, ou que seja, não são de sua elaboração, né? Sua é a minha, a sua, nós que estamos produzindo, tá? Mas de outra pessoa ou de outra entidade. Vamos entender a entidade como podendo ser uma pessoa jurídica, tá? Uma empresa, uma instituição, um órgão público e coisas assim. Então, de acordo com essa norma, existem 4 tipos de citação, tá? Citações. Então, 2 delas são chamadas diretas, que se dividem em curtas e longas, vou já explicar como elas se diferem. Existem as citações ditas indiretas, e existe a citação de citação. Também vou explicar o que é isso melhor, tá? É o que a gente conhece faz uso desse termo latino, apud, né? Apud que eu até anotei aqui, só um pouquinho. Citado por, tá? Apud significa citado por. E elas estarão no texto, obviamente, podem estar em nota de rodapé também. Pode-se utilizar citações, esse recurso, né, metodológico, em nota de rodapé dos trabalhos, além do texto. Vamos falar um pouquinho do que é uma citação direta? A citação direta, ela se divide em 2 tipos, as curtas e as longas, tá? Citações diretas são aquelas onde o autor faz a transcrição literal. O autor, entenda assim, você, tá? Se imagina que você está produzindo um texto e aí você recorta o trecho de um livro, um trecho de um artigo, de uma página de internet, que seja. A gente está copiando de um lugar, tá? E para que a gente não incorra no crime de plágio,
A gente precisa dar a devida referência para aquela pessoa que produziu esse texto que eu estou usando no meu trabalho, tá? Que é o que a gente chama de transcrição literal, tá? De transcrição literal de partes. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos falar da citação direta curta. Então, a gente está transcrevendo um trecho de outro lugar para o nosso trabalho. A citação direta curta, ela vai acontecer quando a gente estiver transcrevendo até 3 linhas de texto, tá? E elas devem aparecer no trabalho entre aspas, tá? Aspas duplas. Está aqui um exemplo que eu recortei do nosso livro. Então, olha aqui. Certo, começando. Aí existe assim, eu posso citar o autor no começo da frase ou no final, tá? E aí existe também uma normatização para isso. Sempre no início, tá? Quando eu for referenciar no início, eu coloco o último sobrenome do autor do texto que eu vou transcrever, fora de parênteses e só a primeira letra em maiúsculo, tá? Se tiver muito pequenininho, deixa eu aumentar aqui, ó. Tá? Então, assim, ó, então esse certo aqui é um sobrenome, tá? É um sobrenome. E aqui, ó, entre parênteses, abriu e fechou, né? 2005 é o ano em que o certo publicou o que eu vou citar. Vírgula, P de página, tá? P.15, ou seja, na página 15 dessa publicação do certo, eu vou citar alguma coisa que ele escreveu. Então, olha só. Então, diz assim, né? O certo, ele considera a análise do ambiente. Então, esse trecho aqui, ó, é do autor atual, né? Não é do certo. Aí vai abrir parênteses. Então, desculpa, aspas. Vai abrir aspas. Então, a partir daqui, o trecho é dele, né? Ó, o processo de monitoramento do ambiente organizacional para identificar as oportunidades e os riscos atuais, ignorem isso, tá? Assim, mas só para exemplificar, aí fechou aspas bem aqui, ó. Ó, tá vendo? Fechou aspas. Abriu bem ali, ó, abriu ali. Isso quer dizer que antes de, ó, entre o parênteses aqui e essa aspas, esse trecho é de quem está elaborando o trabalho, então é autoral. Ah, então, no caso, assim, professor, eu mesma posso pôr e daí depois colocar entre aspas, então. Sim, Tá bom. você está meio que mesclando o teu parágrafo, né? Tá. Com trechos teus e trechos da tua referência. Pode e deve, até enriquece o trabalho, é bom. Então, aí, abriu aqui, então, daqui até esse finalzinho aqui, é um texto do certo, né? O certo quem escreveu, eu estou só copiando para o meu trabalho. E percebam que tem no máximo 3 linhas, tá? Só pode ter no máximo 3 linhas. Se tiver mais que isso, aí eu vou já falar, tá? Mas, ó, aqui tem uma linha inteira, tem uma segunda linha aqui, mas tem aqui um pedacinho de linha e um outro pedaço de linha. Então, eu posso considerar como sendo 3 linhas, tá? Nesse caso, porque aqui é só trechos, né, de linhas. Num caso desse, ok, estou usando, então, uma citação chamada de direta curta, porque ela satisfaz essa condição, né, de até 3 linhas. Deixa eu ver se tem... Ah, não, mas eu quero falar, só um pouquinho, eu quero exemplificar quando o autor ele é citado no final. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, ó, se ele não for aqui. Aí, se a gente fizer assim, olha... Aí a gente vai ter aqui, vamos trazer essa análise para cá. Aí a gente escreve assim: a análise do ambiente considera, né? Então, a gente tem que dar uma ajeitadinha no texto, assim, a análise do ambiente considera, aí traz o trecho lá do certo. Então, aqui no final, se a gente vai citar ele, aí a norma diz assim, ó, então tem que ficar dentro de parênteses, eita, tudo maiúsculo, o certo, aí, vírgula, 2005, vírgula, P. 15,
15, né? Que é a página lá que foi citada. Aí aqui coloca o ponto final do parágrafo. Então, seria assim, se a gente fosse citar a referência no final do texto, do parágrafo, tá? Então, dá para citar no começo e no final, e tem essa diferença aqui, tá? Que eu estou apresentando para vocês. Isso tá também no manual de citação, tá? No manual de citação ele explica isso, na NBR aqui que eu estou mostrando o número. Vamos falar então um pouquinho da citação direta longa. Tá? Citação direta longa é quando eu quero recortar trechos que têm mais de 3 linhas. Tá? Mas tem um limite? Não tem. O ideal é que não sejam trechos muito grandes, né? Assim, imagina se a gente vai citar 30 linhas, assim fica cansativo o texto, né? Então, o leitor do meu trabalho, ele pode ficar cansado, então o meu trabalho pode não ser bem aceito, por exemplo. A gente tem que pensar um pouco no leitor também, para que ele não se canse e tal. Então, a gente não pode ser muito abusivo de alguns métodos, né? Algumas técnicas. Então, a outra citação direta é conhecida como citação direta longa, tá? Ela vai ser utilizada quando eu tiver mais de 3 linhas para referenciar, né, para citar. E aí a norma diz que a gente tem que fazer uma distância aqui de 4 centímetros. O padrão é isso. Então, aqui da margem, né, do meu documento, no meu editor de texto, a gente tem que ter aqui, 4 centímetros de distância. E como que eu vou saber disso, né? O Word, por exemplo, ele tem lá um recurso que a gente coloca 4 e ele já faz o distanciamento em centímetros. Então, é bem simples no Word. Não sei nos outros editores, mas não deve ser diferente, não. Deve ser parecido. Então, o que mais? A fonte da citação, então, isso aqui que está recuado, o parágrafo está aqui, né? Começa aqui, Aqui tem o começo do parágrafo, não tem sempre um recuo pequeno, e aqui é a margem da folha, né? Então, mas veja que tem esse recuo, então isso quer dizer que isto é uma citação, né? Ou seja, é um trecho retirado de uma outra fonte. O tamanho da letra aqui, ele tem que ser menor, tá? Ele tem que ser menor do que essa que está aqui no meu texto, inicialmente aqui, né? Aqui em cima, tá? Em geral, a gente usa tamanho 12, né? E geralmente usa a letra Arial para documento científico, mas assim, é o usual, não que seja a regra, tá? Mas o tamanho, se a gente vai usar tamanho 12, essa letra aqui da citação, ela deve ser 11 ou 10, tá? E aí vai depender da norma que a gente está seguindo, né? A BNT, ela geralmente diz que é 10, se não me engano, ela diz que é 10. Mas eu já vi também trabalhos que dizem que a citação direta tem que ser tamanho 11. Então, a gente segue aquela que a gente está utilizando no momento, tá? Então, tá lá, tem um trecho nosso, né? Nesse caso aqui, tem a referência está no final da citação. Então, veja só, vou aumentar aqui para vocês verem. Tá assim, só que esse ponto está errado, ele não tem que estar aqui, não. O ponto, ele é só aqui, Tá? Então, já tem um errinho aí. Eu não tinha visto. Quer ver? Peraí. Pior que eu nem consigo apagar. Ixi, peraí. Eu quis besteira. Aqui, é para apagar. Isso aqui não existe, tá? Então, olha aqui. Então, assim, esse vermelho não existe, tá? Então, é seguido, abre parênteses, o nome do autor que eu estou citando, o ano da publicação de onde eu retirei esse trecho e a página dessa publicação de onde eu retirei. Eu poderia citar no começo? Também pode. Também pode. Como ficaria, professor? Vamos lá. Olha só. Então, vamos imaginar, eu acho que eu fiz besteira. Quer ver? Vamos supor que não esteja aqui, tá? Tá aqui, Então, a gente pode começar, por exemplo, assim, De acordo
Tá? É bem comum fazer uso desse trecho. Ó, de acordo com Dornelas. Epa! Aqui, escrever com o mouse aqui, é que eu não tenho a canetinha, sabe? Não sou tão tecnológico. Precisava ter. Não tem aquelas mesas digitalizadoras e tal. Tem uns professores aí que investiram. Dornelas, ó, Dornelas, abre parênteses, 2005, opa, 2005, vírgula, P de página, né, ponto, 95, fecha parênteses, ó, talvez vocês tenham percebido, ó, quando é antes, é sempre assim, o sobrenome do autor fica fora do parênteses, só a primeira letra maiúscula, aí sim a gente coloca entre parênteses o ano da publicação, vírgula, e a página da citação. Fechou. Aí a gente segue. Perceba que não tem aspas também, ó, não tem aspas, tá? A citação direta longa não tem aspas. Só é um texto menor. Às vezes aqui, ó, a distância aqui, ó, o espaço entre as linhas, geralmente se for 1,5, aqui é simples, tá? Espaçamento simples. Sempre, espaçamento simples. Então, aqui também, também na citação direta longa, é possível citar o autor, que eu vou copiar o texto dele, antes ou depois. Mesma regra. Se é antes, sobrenome fora do parênteses, só a primeira letra maiúscula, e entre parênteses o ano e a página. Se é no final, é essa regra que eu risquei aqui. É uma decoreba, né? Assim, meio chatinha, mas por isso que a gente diz, não decorem, tá? Só saibam que onde buscar ajuda, quando precisarem. Né? Maiúsculo e tal. Tá bom? Tem mais um exemplo aqui, ó, distanciamento de 4 centímetros, é sempre assim. Uma letra em espaçamento simples, é menor, eu acho que é para ser do que essa que está aqui, né, do que essa que está aqui, e é isso aí. Um outro tipo é o que a gente chama de citação indireta, tá? Uma coisa que a gente peca bastante, né? É justamente quando usa a citação indireta. Muitas vezes a gente lê alguma coisa e aí isso dá uma ideia para a gente. Então eu vou lá no meu trabalho, escrevo assim, assim, assado. Mas lembrem que, para eu ter aquela ideia, eu tive que ler alguém, por exemplo. Um livro do fulano, um artigo do Beltrano, uma página de internet do X, do Y. Então, a gente precisa dizer que aquela ideia, originalmente, mesmo que esteja escrito com as nossas palavras, é de uma outra pessoa, é de uma outra fonte. E a gente faz isso utilizando citação indireta, tá? Vocês estão aí, né? Vocês estão quietinhos. Fui olhar. Citação indireta. Doutor, então como que é? Citação indireta, então não precisa nem pôr as aspas, então, né? É só citar e pronto. Exatamente, você não precisa colocar aspas. Aqui, ó, as palavras serão suas, você vai escrever o texto, você vai elaborar o texto, mas a ideia que aquele texto representa, ela tem que ser dada o devido crédito. Ah, sim, tá? Com certeza. Então, ó, são aquelas, né, são citações onde o autor, no caso você, por exemplo, vai se basear no texto-fonte. Então, é aquilo que eu disse para ti. Você leu algo, algum texto, esse texto te deu uma ideia e você vai transcrever para o teu trabalho. Então, essa transcrição, essa produção de texto que você fez, ela é baseada numa ideia que você teve a partir de uma leitura. Então, essa ideia, ela tem outro dono, né? Ela tem outro dono. Então, a gente tem que dar o devido crédito.
A citação indireta, ela é mais difícil de ser pega em plágio. A verdade é essa. Então, muita gente recorre a essa técnica para não cair em plágio. E muita gente esquece também de citar indiretamente, porque acha que a ideia é nata, é sua, na minha, eu vou lá, escrevi, blá, blá, blá. Foi eu quem criou essa ideia. Mas eu tenho que lembrar, mas eu criei porque eu li o fulano, eu li o Beltrano, e coisas assim, tá? Nesse caso aqui, a norma diz que não deve haver destaque, ou seja, não deve colocar entre aspas, como a Giovana bem disse, visto que o texto é do autor, né? Vai se basear no texto-fonte, tudo bem, mas é um texto próprio, autoral, né? Não tem transcrição. Então, olha só um exemplo aqui, ó, começando com o autor sendo citado no começo. Então, para Terence, então tá o nome do sobrenome, né, do autor, só a primeira letra maiúscula, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, ó, só a primeira letra maiúscula, e aí, no caso do parênteses, dentro, só precisa do ano da publicação. Aí tem aqui um trecho, né, um texto que é autoral, não é copiado, então por isso, ó, não tem aspas, não tem tamanho, então pode ter menos de 3 linhas, pode ter 3 linhas, pode ter mais de 3 linhas, que vai ser do mesmo jeito, tá? E aí é possível também fazer uso, né, quando a gente cita no começo do parágrafo, é igualzinho, fora de parênteses, só a primeira letra, e o ano entre parênteses. Eu posso citar também, fazer uma citação indireta, citando no final os autores que me deram essa ideia, que eu estou transcrevendo. Sim, é a mesma coisa, ó, tudo dentro de parênteses. Aqui tem 2 autores, tá? Aqui tem 2 autores, mas poderia ser o Terence, vamos dizer assim. Se fosse o Terence, aqui, ó, vamos dizer, a gente poderia riscar essa parte. E aqui, ó, não tem esse ponto, né? Vamos abrir parênteses, vamos abrir ali, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer que eu vou colocar bem aqui, tá? Mas aqui é para estar aqui. Então, é o Terence, aí aqui dentro de parênteses, né? Certo? Tenha um pouquinho de paciência comigo, que eu estou escrevendo com mouse. Fica horrível, né? O Terence 2002. Certo? Então, fechou. Aí tem o ponto do término do parágrafo. Pode no começo, pode no final, desde que a gente siga essas regras, tá? E aí tá aqui, no caso de 2 autores, ó. Tem um ponto e vírgula aqui, no caso. Tá bom? Deixa eu mudar aqui. Aí tem, por último, de citação, a que a gente chama de citações de citação. Né, citações de citações, que é a tal do APUD, ou APUD, né? Às vezes as pessoas falam APUD, na realidade eu nunca sei qual é o certo. Elas vão ocorrer quando a gente vai utilizar uma citação que já está sendo feita no texto da nossa consulta. Né? Vamos supor, eu tenho aqui o livro-texto, e aí em alguma leitura aqui, em alguma parte do livro-texto, já tem uma citação. E aí eu não tenho acesso ao texto original dessa citação. E aí, se eu quiser fazer uso dessa citação no meu texto, eu estou citando algo que já está citado. Né? Então, é assim, citação de citação. Em geral, sugere-se que a gente evite fazer citação de citação, mas sempre se faz, tá? Sempre se faz, assim. Não é obrigatório também, mas se quiser usar, usa. Assim como nas outras técnicas também dizem que não é bom abusar também desse recurso, mas é isso, tá? Ó, então, a gente pode usar, que é uma forma, quando a gente não tem acesso à citação, à referência original, a gente pode fazer uso disso, né? Citar algo que já está citado. E aí é uma citação que eu estou fazendo de uma citação, tá? Tem aqui um exemplinho assim, só do começo. Então, ó, tá o começo do parágrafo aqui, ó. Segundo Silva, então eu vou usar o Silva, que o Silva foi citado, ó, pelo Abreu.
tá? E esse abril aqui tá até errado, tá? Não, desculpa, ele tá certo porque ele tá dentro de parênteses. Dentro de parênteses tem que ficar assim mesmo. Então, olha só, tá no começo do parágrafo, o Silva, que foi citado pelo Abreu, ó, então, Silva dentro, né, do Abreu, tá? O Silva é uma publicação de 1983 e foi citado pelo Abreu, ó, no ano de 1999, na página 3. Então, ele fez, ó, o Abreu fez uma citação indireta do Silva, porque não tem a página aqui, então foi uma citação indireta feita pelo Abreu, e eu estou fazendo uso da citação direta, né, citação direta, né, porque eu estou usando, dizendo qual é a página do Abreu que eu estou extraindo a citação do Silva. É meio enrolado, assim, né, mas é basicamente isso. Então, continuando, diz ser, aí continuaria aqui, que esse símbolo aqui é para dizer que tem mais texto que eu não estou apresentando, tá? É por isso, por conta dessa confusãozinha que pode acontecer, pode fazer com que a gente erre, pede-se que a gente, sugere-se que a gente não use citação apud. Mas é só, não é proibido. Pode usar. Eu já usei. Em muitas produções que eu fiz, né, de material didático, eu fiz uso de citação, usando o apud. O apud. Eu tenho a mania de chamar apud, mas é apud. Acho que é apud. Tudo beleza? Então, citação, gente, é isso aí. Agora, a gente vai entrar na parte de referências. Tudo que a gente citar no nosso texto, a gente tem que levar para a lista de referências. Tem, sempre. Se eu citei o Silva, eu tenho que colocar o Silva lá, na lista de referência. Se eu citei o Certo, eu vou ter que colocar o Certo lá. Se eu citei o Souza, eu tenho que colocar o Souza lá na lista de referências. Então, tudo que eu citar, automaticamente terá que aparecer na lista de referências. Ah, mas aí eu li um autor e tal, mas eu não usei no meu trabalho, assim, eu não citei, ele só foi uma leitura para enriquecer, tal, para me ajudar a produzir o meu trabalho. Eu tenho que referenciar, tem que entrar na minha lista de referências? Não tem, tá bom? Então, existe uma norma também da BNT que trata desse assunto de referências bibliográficas, aí é nela que tem tudo. Como referenciar um livro de um autor, como referenciar um livro com 2 autores, um livro com 3 autores, um livro com mais de 3 autores. Tem como referenciar um artigo, também artigo de um autor, de 2, de 3, de mais, um documento oficial, né, uma lei, uma outra normativa e oficial, tem como, um manual, tem como referenciar, uma página de internet também, que a gente faz bastante uso, né? Tem como referenciar a página de internet, a depender das informações que a gente tiver, porque tem muitas páginas que não tem autor, por exemplo, não tem data da publicação, então isso aí é até bom evitar, quando a gente não tem muita informação, porque senão a referenciação vai ser difícil, né? Então, essa norma, que é a 6023, a última edição dela é de 2018, tá? No nosso livro-texto, tá dizendo que é de 2003, quer ver? Deixa só eu confirmar se é isso mesmo, para não falar bobagem. Referências, acho que tá aqui, ó. Quer ver? Tô com ele aberto aqui, tá? É de 2002. No nosso livro, tá dizendo que é de 2002, mas não é mais. Ela é de 2018. Tá? Que ótimo, ela foi super atualizada. Porque referência é uma coisa que é muito usada, né? Então precisa estar sempre sendo ajustada. Então, é o que eu disse aqui, ó. Citações têm relação direta com a listagem, então todos os citados deverão aparecer nas referências. Ah, mas aí se eu esqueceu? Bem, esqueceu foi uma falha, né? Errou, eu errei, já fiz isso também, né? A gente tem a correria da vida, não sei o que, citei alguém que acabei esquecendo de colocar na lista de referências.
Uma dica que eu aprendi ao longo desses anos que eu tenho trabalhado com isso aí, é de que citei alguém em alguma parte do trabalho, já vai lá na lista de referência e já coloca a referência completa disso aí que eu citei, para a gente não esquecer. Eu já vi um monte de vezes isso, já vi em livro, já vi em artigo, já vi em vários lugares. Infelizmente. Então, ela se trata, né, essa norma, se trata de um conjunto de elementos né, na realidade, as referências, que são ditos descritivos, porque eu estou descrevendo a fonte de que eu citei, né? Aí o título, se é um livro, é o título do livro, o ano da publicação dele, a editora, a cidade da editora. Às vezes a gente coloca o número de páginas que o livro possui, né? Quando é um artigo que está dentro de uma revista, que tem vários artigos, eu coloco o início a página inicial dele, a página final também, o volume da revista, a edição, tem um monte de informação, um monte. Ah, professor, é muita coisa para decorar. Mas não é para decorar, tá? Não é para decorar. Isso aí é para ser consultado, tá? A norma é para ser consultado, não é para ser decorado. Bem, por meio das referências é que o leitor do nosso trabalho, né, ele vai poder identificar quais foram as fontes utilizadas, o que eu usei de fonte, né, onde que está, de repente, eu confesso que eu já fiz muito disso, eu estou lendo alguma coisa, aí cita alguma publicação, algum autor, eu vou lá na lista de referência para olhar, cadê? Fiquei curioso, quero saber quem é, que fonte é essa? Aí eu vou lá e olho, consulto. Às vezes eu vou buscar na internet, ou na biblioteca virtual, ou mesmo na biblioteca física, para conhecer melhor o trabalho. Isso é bem comum, tá? Isso é bem comum. O que precisa ficar claro é que toda autoria indicada no texto tem que ser referenciada lá, né? E aquilo que eu disse para vocês. Citação tem ligação direta com a lista de referências. Se não for citado, é aquilo que eu disse também. Mesmo que eu tenha lido para produzir este atual trabalho, não precisa aparecer na lista de referências. E aí é o que eu disse de vários modelos. A norma, ela tenta abranger o máximo possível, né, de possíveis fontes, desde a um livro simples com um só autor, até páginas de internet com várias informações. Aqui tem um exemplo, ó. Por exemplo, um TCC, né, uma monografia, né, que a gente pode considerar como um livro, ó, aqui, ó, um livro, por exemplo, tá? Então, para um livro, eu estou trazendo isso só para exemplificar, mas está tudo aí nessa norma, tá? A gente vem aqui, ó, o último sobrenome do autor do livro, sempre aqui, ó, tudo em caixa alta. Posso escrever assim, ó, João Carlos Teatinho de Souza, mas eu também poderia ter colocado só as iniciais, J.C.T. S. Sem o dia aqui, né? Aí entraria aqui, ó, o nome do livro, ó, Estruturas de Concreto Armado. Esse é um livro da engenharia civil. Só a primeira letra maiúscula, o nome do título da obra todo em negrito. Se for segunda edição ou superior, 3.ed, que é de terceira edição, tem um espaço aqui, tá? Que faltou um espaço. Ponto, cidade da editora, da publicação, 2 pontos, o nome da editora, vírgula, e o ano em que foi publicado. E aí tem vários exemplos aí, a norma também está lá enriquecida de exemplos, né, para nos ajudar a referenciar de acordo com a fonte que eu tiver consultado. Publicações seriadas, né, que são os artigos em revistas científicas, então tem aqui mais exemplos, também não vou aqui desgastar, mas, ó, às vezes a revista, ela tá, só para chamar a atenção, tá? Ó, aqui é uma revista eletrônica de engenharia civil, tá? Então, quando a gente tem acesso a ela pela internet, a gente também precisa dizer, ó, qual é a página, tá? Ó, disponível em... esse símbolozinho aqui, ele não é mais obrigatório, tá? Esse símbolozinho aqui, peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, esse aqui, ó, de menor que... aqui no final também, ó, o maior que, tá? Essa aberturinha assim,
não é mais obrigatório não, tá? Então, tenho até que retirar para atualizar aqui os slides. E aí, a gente precisa colocar também, ó, a data de acesso, tá? Então, eu acessei essa página que tem esse artigo aqui nessa revista científica, nessa data aqui, ó. Acesso em 13 de setembro. Então, percebe, ó, o mês aqui, ó, é só a sigla, as 3 primeiras letras do mês, com exceção do mês de maio. Como ele é um mês que tem um nome curto, né? A gente não tem abreviaturas, então é escrever maio inteiro. E sempre em letra minúscula. E aqui o ano da publicação, né? Do acesso, desculpa. O ano da publicação está aqui. O ano do acesso foi aquele outro. E aí tem uma legislação, um documento oficial, né? O Código Civil, né? Isso aqui ele tem que estar, isso aqui, ó, na realidade ele tem que estar bem aqui, né? Junto com a margem da página. Isso aqui também era para estar aqui. Então tem um probleminha aqui, ó. Isso aqui também, ó. Não tem mais esse recuo, não. Tudo tem que estar junto aqui, ó. Junto com a margem da página. Tá? Aqui, ó, o Diário Oficial do Estado, né? No caso, é o Diário Oficial de São Paulo. Aí, qual é a lei? Ó, consultei uma lei, um decreto, número tal, o ano desse decreto, de que ele trata, né? Aí aqui a cidade, aqui no caso, né? O ano desse decreto aí, da publicação do diário, da publicação do diário, onde que está dentro do diário, né? Se for acesso online, também precisaria colocar disponível colocar o endereço e a data do acesso. Né? Assim, vou ser sincero. É muita regrinha, assim, a gente pode até às vezes, isso aí não precisa decorar, depois eu vejo quando eu precisar. É bem nesse espírito mesmo. A gente não tem que decorar, né? E se neguem a ter que decorar isso. Porque, para quem vai seguir aí a carreira acadêmica, né, quer virar professor também, vocês vão ver que com o passar dos anos, algumas coisas a gente vai decorar naturalmente, tá? Sem forçar. Mas é assim, porque vai acabar de tanto usar, não tem umas coisas assim, a gente usa tanto, uma regra, que a gente acaba decorando. Beleza, nesse caso, assim, né, nesses moldes, ok, né, agora a gente decorar por pressão, por espontânea pressão, não vale, tá? Aqui é um exemplo de um livro, ó, um livro com um autor, tá? Então tá aqui o sobrenome, o Maricato, P. Ponto, que tá abreviado, né, o nome dele ou dela, nem sei quem é o nome do livro, a edição do livro, a cidade da editora do livro, que foi o Senac, e o ano da publicação, que foi 2001. Às vezes aqui vem, ó, por exemplo, o número de páginas que o livro possui. Vamos supor que esse livro tenha 129 páginas. Então, a gente coloca assim, ó, 129 P ponto. E é isso. Aqui é um artigo desse autor, de um autor só. Tá aqui o título do artigo. E o negrito, ele não é no título do artigo, ele é no título da revista onde o artigo se encontra. Por que isso? Porque a revista, ela possui vários artigos, né? Uma revista científica, geralmente, ela é composta por vários artigos. E esse aqui, no caso, ele é um dentre outros que estão aqui dentro da revista, tá? Então, no caso de um artigo que estiver dentro de uma revista científica, o negritado aqui é o título da revista, tá? E aí tem as outras informações, aqui a cidade, o volume, o número da revista, a página, aí sim, aqui a página, ó, inicial e final do artigo e o ano da publicação, no caso da revista. É um monte de trechinho, né, de coisinha assim, cansativa, eu concordo, vou ter que reconhecer. Aqui tem um exemplo de um livro, tá? Depois vocês olhem, tentem aí replicar. Tá aqui, ó, a transformação daqueles dados no formato ABNT das referências, tá? Então, olha só, é uma autora só de um livro, então eu coloquei o nome por extenso aqui, o último sobrenome desse formato todo em caixa alta, vírgula, o restante do nome,
Como é um livro? É o título do livro que vem em negrito, estou até sendo repetitivo, né? Primeira letra maiúscula, a edição. Se é a primeira edição, esse aqui não vai existir. Se for primeira edição, não se coloca a primeira edição aqui. Tá? No caso, como é segunda em diante tem que colocar. Tá? Um artigo também, já exemplifiquei, aí eu estou dando aqui ó, algumas informações, aí eu estou pedindo, vamos transformar isso aqui numa referência ABNT. E aí está aqui a referência ABNT daqueles dados. Tá? Então, é até bom para vocês verem depois e tal, entender melhor. Bem, é isso. Tá? Deixa eu ver. Como eu tinha de previsto... Gente, mas está tão cedo, né? mas é isso. Eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar esse momento que a gente tem, que eu estou com ele agora, eu vou elaborar uma atividade, daqui a pouquinho, quando eu disponibilizar a gravação, os slides e as as normas que eu citei aqui, né, a de citações e a de referências, eu vou mandar para vocês, tá? E vou disponibilizar no Aba. E aí eu já elaboro uma atividade, que eu tenho um artigo aqui que fala sobre plágio, que isso é muito sério, isso é muito. Às vezes até eu confesso que eu dou uma negligenciada, mas se a gente for pego em plágio, é chilindró. Chilindró, porque é crime mesmo, crime fazer plágio, tá? Então, cuidado, tá? Sempre que a gente for copiar algum trecho de outra fonte, a gente tem que referenciar, tem que citar, tá bom? É muito grave isso. No demais, é isso, gente. Então, pelo cronograma, pelo programa só era essa aula hoje, né? Então, na aula que vem a gente vai falar de artigo, como que se escreve um artigo, quais os componentes de um artigo. Vamos falar do que ele chama, a seção 4.3, ela chama de paper, que na realidade está mais relacionado com os eventos científicos, né? Quais são os tipos de eventos científicos existentes, o que a gente pode apresentar em um evento científico. E aí, lá na nossa última aula, a gente vai falar sobre o trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. E aí eu vou fazer um aparado, assim, geral, para dizer para vocês como que se elabora um TCC, quais são os componentes de um TCC e coisas do tipo assim. Então, já dei uma prévia aqui do que virá, tá certo? É isso aí, muito obrigado mais uma vez, né? Então, deixa eu descompartilhar e... Obrigada, professor. a gravação.